Irmãos, nós escutamos na primeira leitura do livro de Deuteronômio, Deus, por meio do seu profeta Moisés, lembrando ao seu povo. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, e vai tratar dos 40 anos do deserto. Mais adiante na mesma leitura, repete: não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Nós, meus irmãos, somos um bicho, nós homens, somos um bicho que se esquece das coisas, que facilmente fica desapercebido e deixa que as coisas mais essenciais, mais importantes, aquelas coisas sem as quais nós não podemos viver, passem depressa. Como eu disse, passem de forma desapercebida por nós. É por isso que Deus desde sempre quer nos lembrar daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial. Deus é como se fosse alguém que chama a atenção para si, que pede para que o homem olhe para ele e se importe com aquelas coisas que não podem ser colocadas no segundo plano em nossas vidas. É por isso que Moisés insiste com o povo: lembra-te de todo o caminho que você já fez. Não te esqueças de quem te tirou da escravidão do Egito. Deus, meus irmãos, fez pelo povo de Israel coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Deus realizou grandes prodígios por aquele povo. Vejam, eles eram escravos há séculos dos faraós que foram passando no Egito. E Deus, de forma maravilhosa, nós conhecemos as 10 pragas que Deus foi mandando sobre o Egito para que o povo fosse liberto. Nós sabemos de que forma maravilhosa o mar se abriu e o povo atravessou ele a pé enxuto. Mas nós também sabemos como o povo é rápido em se esquecer as maravilhas que Deus realizou, a libertação que Deus realizou. Nós conhecemos essas histórias que Moisés está lembrando ao povo que as viveu. Reparem, quem foi que tirou o povo do Egito? Deus. Por meio de quem? Do profeta Moisés. Então Moisés estava vivo e todo mundo que tinha passado por aquelas coisas estavam vivos ainda. Só que Moisés tinha que lembrá-los. Aumenta meu microfone, por favor, José. Deus tinha que lembrá-los o tempo todo. Por quê? Porque o povo se esquecia e traía a Deus. E Deus não tinha feito pouca coisa não, minha gente. Como eu disse, ele tinha libertado o povo da escravidão, ele tinha aberto o mar. Quando eles chegaram no deserto, eles sentiam fome. Deus mandou o maná. Quando eles chegaram no deserto, eles sentiram sede. Moisés tacou a sua vara numa pedra, numa rocha, e Deus fez sair água da rocha. Eles estavam se alimentando só do maná, sentiam nojo, queriam carne. Deus mandou codornizes, aves, para que eles tivessem carne para comer. E Deus foi realizando maravilhas. E o povo se esquecendo. Traindo a Deus. Então, cobras peçonhentas iam morder o povo e lançar o seu veneno. Deus manda Moisés cunhar uma serpente de bronze, colocar na ponta de uma haste e levantar. Quem fosse mordido pela serpente venenosa e olhasse para aquela serpente de bronze, o veneno não teria efeito. Mas o povo se esquecia disso e traía de novo a Deus. São coisas maravilhosas. Vocês concordam comigo? O mar se abrir, aparecer comida do nada, aparecer ave que não é própria do deserto para eles comerem, água sair de dentro de uma rocha, uma serpente de bronze curar o veneno de uma cobra. Isso deveria ter convencido o povo de adorar a Deus, de servir a Deus, de submeter a Deus. E o que o povo fazia? Traía o seu Senhor, negava o seu Senhor, reclamava dele, sentia saudade do Egito. Porque lá no Egito nós tínhamos sopa de cebola, a famosa passagem das cebolas do Egito. Nós somos pessoas ingratas, meus irmãos. Nós somos pessoas que nos esquecemos da doçura, do cuidado, do carinho com o qual Deus cuida de nós. Rapidamente nós nos esquecemos. Mas Deus não se cansa de nos lembrar que Ele nos ama.
que Ele cuida de nós, que Ele é por nós. Porque não foi só no Antigo Testamento que Deus ficou lembrando disso. E Deus, para lembrar disso, instituiu festas. Todos os anos, o povo judeu, uma vez por ano, fazia uma festa com um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que eles matavam. E depois que matavam, tinha um jeito de comer, era assado, em pé, calçado. E tinha umas ervas amargas, e tinha um potezinho com água com sal. Tinha uma celebração que eles faziam todos os anos para se lembrarem que uma vez Deus havia libertado eles do Egito. Só que não era suficiente, porque nos outros dias eles se esqueciam de Deus de novo, do amor de Deus e do cuidado de Deus. Pois bem, o tempo foi se passando, se passaram milhares de anos, e Deus, para mais uma vez dar outra chance para o homem, manda o seu Filho, manda Jesus Cristo, nosso Senhor, para mais uma vez declarar o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado com o povo. E Jesus vem como homem, de forma milagrosa, é fecundado no ventre da Virgem Maria, nasce, vive a vida de um homem comum, como a minha, como a tua, por 30 anos. Trabalhando, estudando, rezando, convivendo com seus parentes. Começa o seu ministério público. E o que Jesus faz durante as suas pregações? Lembra o povo aquilo que já havia sido dito pelo seu pai, por meio dos profetas. Não é assim? Depois vão pegando as pregações de Jesus, ele explicando, lembrando o que havia sido dito pelos profetas, e trazendo novidades, mas sempre se reportando ao passado, mostrando para o povo como Deus o ama, como Deus cuida daquele povo. Pois é, meus irmãos, mas parece que ele não foi muito bem aceito, não é verdade? Por onde ele passava, falando das maravilhas do Pai, o povo judeu, os chefes dos judeus, queriam prendê-lo, queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, queriam lançá-lo de cima de um precipício. Não era suficiente, parece, também a pregação de Jesus. Pois bem, quando ele estava perto de dar a sua vida, de dar a última prova, a prova mais alta de amor de Deus pelo homem, Jesus resolveu pegar aquela celebração mais importante dos judeus e transformar ela em uma memória nova. Uma vez por ano, os judeus celebravam a Páscoa, para se lembrarem que Deus havia os libertado do Egito. Jesus vai para aquela ceia, ele era um judeu, e muda a ceia. Pega aqueles elementos próprios da ceia, o pão ázimo, o pão que não deu tempo de fermentar, porque o povo saiu fugido do Egito. Pega o vinho, e na hora de fazer as orações próprias, ele as muda, e consagra o pão, dizendo que é o seu corpo, a sua carne, e o vinho, dizendo ser o seu sangue, que seria derramado por amor. Meus irmãos, por que nós católicos, que celebramos a missa todos os dias, sobretudo no domingo, reservamos um dia no ano para exaltarmos o corpo de Cristo, a festa do corpo de Deus, o Corpus Christi? Por quê? Porque nós também somos um povo esquecido. Faz nem 2 meses que nós celebrávamos a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. Pois é. Parece que Deus está mais uma vez querendo insistir. Repare aqui em mim, olha aqui para mim, escute o que eu estou dizendo. Isso aí que vocês fazem, essa celebração, que às vezes é longa, cansativa, né? Tem gente que está aqui hoje de curiosidade, que gosta de vir dia de Corpus Christi, de Natal, né? Pronto, pois isso aqui que a gente faz, foi Ele que mandou fazer. E tem uma importância muito grande. É por isso que tem que ser exaltada, tem que ser lembrada. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Tirando do nosso esquecimento como é santa a celebração que nós fazemos. Há uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos, 3, 4 anos, nós católicos, por exemplo, fomos impedidos de celebrar a missa, não foi? Vocês não foram impedidos de comungar? E todo mundo achou normal, não foi? Não, a vida em primeiro lugar. Nós temos que preservar a vida. Nós temos que obedecer às normas do governo, porque ninguém pode se expor aos riscos do contágio. Ai meu Deus, porque eu vou morrer.
Deixa eu dizer para vocês, quem não comer deste pão é que vai morrer para sempre. Ou não foi isso que eu li no evangelho de hoje? Vocês ouviram? Eu li não, né? Foi o diácono Jorge. Ou diácono Sebastião. Mas eu li mais cedo também, para preparar essa homilia. Quem não comer deste pão é que vai morrer. Nós, meus irmãos, na verdade, nos esquecemos do que é essencial para nós católicos. Nos esquecemos que essa vida vem aqui, a minha e a de vocês, tudinho que estão aqui e de quem está me assistindo, vai passar, vai se acabar, vai perecer. Agora, aqueles que comerem desse pão, prometeu Jesus, esse não vai morrer não. Porque o pão que os nossos pais comeram, o maná que caía do céu, que surgia como relva da manhã, aqueles que comeram, disse Jesus no Evangelho, morreram. Mas disse o mesmo Jesus, o pão que eu vou dar é a verdadeira comida, e quem dele comer, nunca morrerá. Nunca morrerá. Por isso que o católico que despreza a Eucaristia, o católico que não comunga, já está morto, espiritualmente falando. Este pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Por isso que eu ficava desesperado, durante o tempo da pandemia, todo mundo achando comum, todo mundo achando normal, mas é isso mesmo, a vida em primeiro lugar. Que vida? Qual vida que você quer? Essa aqui? Essa que vai durar 70, 80, 90 anos, quando muito? Ou a vida eterna? Qual é a vida que você quer? Você está disposto a dar a sua vida por que razão, por que motivo? Porque ou nós cremos que essa palavra é de Deus e é verdadeira, ou nós não somos cristãos. Aquele que comer deste pão viverá. Quem comer deste, que pão é esse, minha gente? É a Eucaristia, que hoje nós vamos exaltar publicamente no meio das ruas, adorando a Jesus e manifestando o nosso amor por Ele. Nós cremos que de verdade, esse pão dado a nós, por Jesus, é o pão que nos vai nos alimentar nessa vida para a eternidade, ou é qualquer coisa. Ou nós não temos fé em Jesus, na palavra de Jesus, na ação de Jesus, no que Ele mandou fazer isto em memória de mim. É claro, a fé católica é simples. A gente fica inventando um monte de subterfúgio. Não, mas Deus vai me entender. Não, mas veja bem, houve um problema na minha vida. Vai não! Ele já deixou consignada a verdade. A verdade é o que eu estou dizendo para vocês aqui agora. De forma clara, aberta, simples. Porque é como eu sei pregar. Então, Jesus está dizendo, aquele que comer este pão viverá para sempre. Se eu quero viver para sempre, o que é viver para sempre? É ir para o céu. Então eu tenho que comer desse pão. Se eu não como desse pão, eu vou morrer. Morrer. Ou não está escrito, ou sou só eu que estou lendo isso aqui sozinho, e entendendo isso aqui sozinho. Então, nós temos que parar de deixar de ser frouxo, de ser mole, e de querer negociar com Deus, e de querer vir passear na igreja quando me dá na telha. Ou eu amo a Eucaristia, ou eu desejo a Eucaristia, ou eu tenho fome de Eucaristia, essa fome de eternidade, essa fome de Deus, essa fome de conversão, essa fome de abandono de pecado. Ou eu não tenho fé. Eu fico achando que fé é um sentimento, que fé é uma negociação com Deus, que fé é uma coisa que é até importante para quem tem. Vocês querem ver, meus irmãos, o que é fé? Muita gente hoje, por exemplo, tem fé no dinheiro. Querem ver? Do dia 1º ao dia 8, 9, 10. Passa em frente à casa lotérica, lá embaixo, no caminho da Praia do Gado. A pessoa
pega a gasolina, bota no motor, viaja não sei quantas horas, fica lá debaixo do sol, miserável, desgraçado, por horas, para sacar o seu aposento, para sacar o seu Bolsa Família. Vocês nunca viram, não? Eu já vi um monte de vezes. É o seu Deus. Não estou dizendo que é errado não, tá certo? Eu estou fazendo aqui uma comparação, tá? Para muitos é o seu Deus. A pessoa gasta toda a sua energia para fazer aquilo ali. Quando tem aquele barco do INSS aqui, a pessoa vai lá e vai com documento, e fica debaixo do sol, e vai atrás de ficha, e vai uma vez, documento está errado, volta, e vai de novo, para poder fazer o seu aposento, para conseguir o seu benefício. Faz todo o esforço do mundo para conseguir o benefício. Agora eu quero é ver, fazer um esforço para vir para a missa, para vir para a igreja, para se confessar, para rezar. Não, aí Deus me entende. Entende não, eu estou avisando a você que Ele não me entende. Ele entende sim, que você não tem fé, que você o despreza, que o seu ídolo é o dinheiro, é o trabalho, o seu Senhor é o boleto para pagar. Esse é o seu Senhor, que governa a sua vida, que determina o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Porque nós conseguimos inventar toda sorte de desculpa, toda sorte de justificativa, para não nos converter, para não amar a Deus, para não abandonar o pecado, para não vir para a missa, para não comungar. Eu fico brincando aqui, quando chove, hoje é porque parou de chover cedo, mas quando chove o pessoal perde a fé. Mas quando chove ninguém deixa de trabalhar, para não perder a diária do emprego. Não vim domingo não, porque estava chovendo, né? Digo, infeliz, mas quando chove tu está lá batendo teu ponto. Porque o seu Senhor é o dinheiro. E você precisa assumir isso. E dizer de verdade, não, meu Deus é o dinheiro mesmo, padre. É nisso que eu acredito. No trabalho. Pronto, você está sendo honesto. 10 para você. Agora se converta, mude a sua vida. E abandone esse ídolo, porque ele vai lhe trair. Ele vai lhe trair. Ele vai lhe prometer muita coisa, o dinheiro. Conforto, prazer, felicidade. E vai lhe trair. Porque não vai lhe dar essas coisas. Pode até dar, até um certo limite. Depois, rasteira. Essa festa de hoje, portanto, meus irmãos, é para nos tirar do esquecimento o amor que nós temos que ter a Deus e a Santa Eucaristia. Porque nós somos católicos. E nós cremos no que Jesus falou. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Ele não falou que parecia que era o seu corpo, que era um teatro, um ritual, um negócio legal para fazer, uma coisa importante. Não, ele disse, isso sou eu. É o meu corpo, sou eu. O que é um corpo de uma pessoa? É a pessoa. Ou não é? É. Se é o corpo de Jesus, é Jesus. E você troca isso pelo quê? Se pergunte. Por que você não comunga hoje? E graças a Deus, muitos irmãos tomaram consciência e não comungam porque vivem em pecado. Ok. Mas falta o que para você deixar esse pecado? Falta o que para você deixar a sua igreja e se converter para a verdadeira e se tornar católico? O que está faltando? Porque é só aqui que tem a Eucaristia. Só aqui se distribui o pão que Ele mandou distribuir. Crendo no que Ele mandou crer, que é o seu corpo. E não teatro, e não a representação, e não faz de conta, e não sei lá o quê. Mas nós católicos vamos nos ajoelhar daqui a pouco diante de um pedaço de pão e 2 dedos de vinho. É ridículo. Não é não? Você vai adorar um pedaço de pão se não fosse Jesus. Ele falou que é Ele. Por isso eu me ajoelho. Por isso eu me prostro. Por isso eu me preparo para recebê-lo. Como esses 11 meninos que vão receber hoje pela primeira vez. Graças a Deus. Que se prepararam. Porque creem, eu espero, no que vão fazer hoje. E como é bonito ver a nossa paróquia, né, depois que recebemos 75 crianças durante o mês de maio. Hoje, mais 2 lá na comunidade de 60. Mais quantas na vila?
mais 15 na comunidade da vila, mais 11 hoje, fazendo a sua primeira comunhão. Como é bonito ver que a nossa igreja ainda está viva. Ainda existem pessoas que acreditam no que Jesus disse. Quem comer deste pão viverá para sempre. Eu quero viver para sempre. Eu quero ir para o céu. Que pão é esse? Está aqui. Tome e coma. Em cada missa, é isso que o padre faz. É para isso que o padre existe. É para isso que Jesus deixou a igreja. Para o padre repetir o que ele mandou fazer. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoar os pecados em seu nome, abençoar os noivos, consagrar o pão eucarístico, ungir os doentes. É para isso que nós somos católicos. É para isso que Jesus veio para esse mundo. Porque aquele pão não salvou ninguém, o maná. Mas Ele nos salva. E Ele nos deixou um outro pão, um novo pão, um pão definitivo, que vai nos transformando nele, à medida que nós vamos comungando ao longo da vida. Vocês hoje fazem a sua primeira comunhão. Pela primeira vez, irão se aproximar do altar e poder receber Jesus na Eucaristia. Deus os abençoe. Deus os ilumine, para que essa primeira comunhão já seja motivo de conversão forte na vida de vocês. E os leve à segunda, à terceira, à quarta, e até o fim das suas vidas, vão cada vez mais se unindo a Jesus, se parecendo com Ele, para que quando vocês chegarem no céu, tendo comungado tantas vezes Jesus na Eucaristia, vocês o reconheçam, é o meu Senhor, aquele mesmo que eu via na igreja, aquele mesmo que o padre levantava que parecia com pão, é diferente, mas é a mesma pessoa. Como vai ser bonito, meus irmãos, quando nós católicos chegarmos no céu e reconhecermos Jesus. Ele vai estar um pouquinho diferente. Como um bebê, né? Não é igual a um adulto. Ele não vai estar se parecendo com pão. Ele é uma pessoa. Mas nós, de algum modo, o nosso coração vai reconhecer. Foi aquele que tantas vezes eu recebi em minha boca e comunguei na Santa Missa. É o mesmo. É Jesus, o meu Senhor, que me acolhe no céu. A promessa dele não é vã. Não é vazia. Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos levar para o céu, Ele vai nos salvar. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer a nossa parte. Nos converter, aceitar a sua palavra e viver os seus sacramentos. Que essa solenidade de Corpus Christi, meus irmãos, nos ajude, de todo o nosso coração, a aderir ao plano de salvação que Deus tem reservado para nós. Graças e louvores sejam dadas a todo momento